Nesse vídeo eu vou te falar a verdade sobre perder a barriga na menopausa sem reposição hormonal. Por acaso, mulher, você já teve aquela sensação de estar nadando e morrer na praia? Em outras palavras, de você estar se esforçando para emagrecer, faz um esforço danado, gasta ali rios de dinheiro, né, com dietas profissionais, suplementos, e quando você olha para o resultado, é como se você literalmente estivesse morrendo na praia. Você não consegue sair do lugar, você não tem o resultado que você desejava. E ontem eu passei por isso. Ontem foi um dia no qual eu literalmente acordei e eu estava completamente desanimado, porque eu olhei assim para as coisas que estavam acontecendo, olhei para os meus resultados no digital e eu falei, cara, eu faço e eu não consigo sair daqui, eu não consigo ter melhores resultados que isso. E dentro dessa reflexão, né, dentro dessa minha jornada no digital, eu sempre faço uma conexão como foi a minha jornada no emagrecimento. Porque é uma coisa que eu já consegui entender, eu consegui conquistar um grande objetivo e hoje eu posso ajudar, né, mulheres como você a chegar nesse real objetivo, um corpo magro, um corpo saudável. E aí eu falei assim, na hora que eu pensei, eu falei assim, cara, eu vivi isso lá no meu início. Por várias vezes eu ficava frustrado porque eu fazia dieta, eu fazia exercício, eu cortava vários alimentos, eu passava muitas das vezes fome. E quando eu olhava a balança, quando eu olhava o meu corpo, não estava do jeito que eu queria. E é muito ruim porque você fica cansado, você fica exausto pela privação, pelo passar fome, pelo esforço. E por que isso acontece? Acho que isso é um ponto mais importante, né? E aí é onde a gente vai começar a entrar na verdade. Mas por que a gente tem essa sensação, tá? E eu vou estar olhando para cá porque eu anotei tudo para organizar meus pensamentos e trazer uma linha lógica para você não ficar confuso esse conteúdo. Mas porque nós tendemos a focar em várias coisas ao mesmo tempo, sendo que o cenário que você se encontra hoje é totalmente desfavorável para isso. E aí você faz um esforço muito grande e o teu resultado ou ele não acontece ou ele é muito pequeno. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Hoje, você provavelmente está acima do peso, você está com estômago alto, tem gases, está com dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo dieta, comendo saudável, fazendo exercício. A tua energia não é lá essas coisas, a tua disposição muito menos. O teu sono é completamente agitado, é um sono que é picado. Então veja, toda essa condição que você se encontra hoje não está favorecendo você de ter um bom desempenho nas coisas, ainda que você se esforce. Você bota uma roupa, ela não entra. Isso te gera o quê? Um sério incômodo. Você se olha no espelho, ou muitas das vezes você nem se olha no espelho porque você não já sabe da imagem e não quer se baixar mais a tua autoestima. Isso mexe com o quê? Com o teu emocional. E aí, esse tipo de situação faz com que você meio que sobreviva. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. E qual é os únicos prazeres que nós temos quando tudo está ruim? Comer. Obviamente que existem vários outros, beber, né, fumar, enfim, mas vamos falar da comida. Cara, comer é um prazer. E a comida aqui para muitas mulheres se torna um grande amigo. Depois de um dia extremamente cansativo, um dia extremamente estressado, onde você já sobreviveu aquele dia, porque veja, você acorda indisposta, mas você tem que trabalhar. Aí você vai trabalhar, você vai se alimentando e aí você vai ficando estufada, você vai ficando inchada. Sem contar que o teu intestino pode estar preso. Então você já está 3 dias sem ir no banheiro.
aquela barriga grande, aquela roupa apertada, e você tem que aturar um monte de coisa, porque talvez você nem trabalhe com o que você gosta. Ou então você trabalha, mas as pessoas que você tá ao redor você não suporta. Enfim, você vai meio que numa panela de pressão. E no final do dia, quando você chega em casa, o que que você quer? A única coisa que você quer é relaxar. A única coisa que você quer é descansar. A única coisa que você quer é ter um único prazer. E a comida, ela vem com isso. Só que quando você decide emagrecer, você fala o que pra você? Cara, pra emagrecer eu tenho que restringir. Eu vou fazer jejum, então eu vou ficar lá sem comer várias e várias horas. Eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. Porque você aprendeu que esse é o caminho para emagrecer. Talvez você já tenha feito isso no passado e você teve resultado. Então, essa é uma memória muito clara e você vai repetir ela. Só que veja, o teu cenário está desfavorável e a comida, que é o teu único prazer hoje, ou um dos únicos e maiores prazeres, está sendo tirada do teu dia a dia. Então, o esforço, seja para fazer um exercício, seja para manter essa dieta, é muito grande. Porque o teu cenário está desfavorável. E aí, o resultado, que deveria ser meio que proporcional a isso, ele é às vezes nulo ou menos do que você... Né, é totalmente incompatível com o teu shows. Por quê? Porque o teu corpo, nesse estado inflamado, não reage bem à tua alimentação, ao teu exercício, ao remédio que você está usando, ao suplemento. E por conta de não reagir bem a esses estímulos, porque tudo isso que você faz são estímulos, ele acaba não tendo efeito proporcional. E quando você olha para o efeito, que é o resultado, você fala assim, cara, não está compensando. Não está valendo a pena. E você começa a achar que o problema é o quê? É a tua idade, é a menopausa, é a tua tireoide, é você que não é capaz, que não consegue dizer não, enfim. Você já começa a extrapolar para outras coisas porque nada do que você faz funciona. E aí, qual é a verdade que os profissionais não te contam? Os médicos não te contam. E a indústria não quer que você saiba. O processo para você perder a barriga na menopausa ou emagrecer não é relacionado a coisas isoladas. Por exemplo, dieta ou exercício. O que eu quero trazer para você aqui, a verdade, é que o processo para você chegar no corpo que você sonha em chegar, na saúde, na vida, vamos dizer assim, está relacionado ao que eu denomino de estilo de vida. E aí eu quero que você pegue aqui uma referência para, sei lá, pensar. Eu acho que toda mulher tem uma referência, né? Uma pessoa, sei lá, uma influência, uma blogueira ou uma artista que você olha e fala assim, caramba, essa aqui tem um corpo lindo. Eu não queria ser ela, não. Eu não queria ter esse corpo, não. Às vezes você não consegue nem imaginar que poderia chegar lá, mas, cara, se eu tivesse próximo disso aqui, eu estaria muito feliz. Se você for observar essa pessoa, que é a tua referência, e for estudar, né, assim, for observar a vida dessa mulher, ou dessa pessoa, você vai perceber que existe um padrão, ou melhor, um estilo de vida. E que essa pessoa, ela não está literalmente se matando na academia. Ela não está se matando em fazer dieta, passar fome, parando de comer várias coisas e sofrendo. Não está. Você pode ver, por exemplo, momentos no qual ela vai estar mais focada em alguma coisa. Então vamos pegar as mulheres que desfilam em escola de samba. Você vai perceber que na época que está chegando o carnaval, elas ficam mais focadas, elas, né, se dedicam mais na alimentação, no treino, para chegar no corpo para aquele momento. Mas depois, elas só vão mantendo. E é isso que eu quero trazer para você. Porque quando a gente fala de estilo de vida, nós estamos falando que esse tipo de vida que você vive, ele exige equilíbrio,
Anota isso. Primeiro, equilíbrio. E segundo, o resultado ele acontece de uma forma progressiva. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu gosto até de usar um grande oposto, porque é o que você vai conseguir virar a chave assim rapidamente. Você não engordou, sei lá, 10 quilos em um mês, em 5 meses ou em um ano. Você engordou provavelmente 10 quilos nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos. Ou seja, se a gente falar de 1 quilo, 10 quilos em 10 anos é 1 quilo por ano. Percebe que é muito pouco. Mas as coisas foram acontecendo por quê? De forma progressiva. E aí, quando você começa a entender que não é sobre você ficar focando numa única coisa, que existe um contexto no qual todas as coisas elas estão dentro disso, mas que é necessário um equilíbrio. E que dentro desse processo de resultado, ele acontece progressivamente, ou seja, ele acontece aos poucos. Vou te dar exemplo aqui para ficar fácil do entendimento. Lá atrás, quando eu estava na minha jornada do emagrecimento, eu nem era nutricionista ainda, eu estava começando ali, o doce sempre foi um problema para mim. Eu sempre fui o cara que... Eu ainda sou o cara que ama doce. E o que acontecia? Sempre que eu queria emagrecer, eu, por conta, né, do que eu via, tipo assim, doce não podia, cara. Doce, esquece. E aí eu falava o quê? Eu parava de comer. E eu lembro que das vezes que eu mais foquei, eu consegui ficar 3 meses sem comer um açúcar, um doce. Não colocava nada de doce na boca. Fiquei 3 meses focado nisso. Inclusive, acho que foi das primeiras vezes que eu competi no fisiculturismo. Eu sou ex-atleta de fisiculturismo. Acho que foi uma das primeiras competições. Então, realmente era uma coisa extremamente radical. Só que, depois daquilo, depois dos 3 meses, depois que eu passei da competição, eu fui comer um doce. Obviamente que eu não consegui me controlar. Veja, eu fiquei 3 meses sem comer. E aí, eu comecei a ter o quê? Compulsão. Eu comecei a comer igual maluco e fiquei comendo por muito tempo, descontroladamente. E todo o resultado que eu tinha conquistado em 3 meses, eu ganhei em menos de um mês. Eu perdi em menos de um mês. Eu voltei a engordar. E aí eu comecei a acreditar que pra mim tinha que ser 880. Que esse lance de comer doce, um pouquinho, um pedacinho, todo dia, não resolvia. Isso era balela, eu não tinha maturidade. Eu falava exatamente essas coisas. Cara, eu não tenho maturidade pra isso, pra mim não funciona. Então eu vivia nessa montanha russa. Tipo, quero emagrecer, corta, restringe. E aí depois eu como. Eu quero comer doce, eu como o quanto eu quero. Só que eu não sabia, eu não percebia que aquilo era uma imaturidade minha. Justamente pela minha imaturidade, que eu não conseguia ter maturidade para comer controladamente. E eu comecei, obviamente depois de muito tempo, a entender que eu precisava ter um equilíbrio. Porque se eu continuasse vendo aquilo, qual seria o meu resultado? O mesmo. E que o estar magro é um estilo de vida. E quer ver um grande exemplo disso? Você vive um estilo de vida. Você provavelmente, eu vou supor aqui, vamos supor que você é uma mulher socialmente ativa, ou seja, a tua vida social é muito ativa, então você é aquela mulher que todo final de semana tem um evento, você tem um aniversário, você está sempre reunida com pessoas, na confraternização, num bar, em casa, na casa de amigos, parentes, então todo final de semana existe um evento que você faz, que você vai. E esse tipo de vida que você vive, ele te dá um resultado. Então, as mulheres, por exemplo, que gostam de beber, elas vão ter um determinado resultado. É o estilo de vida delas. As mulheres que são atletas de fisiculturismo, elas vivem um estilo de vida e elas têm um resultado perante aquilo. Só que se você for observar, dentro do teu estilo de vida, tem um equilíbrio. Porque, por exemplo, se você come muito num dia, no outro dia você fala assim, pô, comi muito ontem, bebi muito ontem, hoje eu vou dar uma segurada. Você mesmo tem esse autoequilíbrio com o teu estilo de vida. Só que se hoje você não está satisfeita com o seu corpo,
você necessariamente vai precisar mudar esse estilo de vida. Isso não quer dizer que você vai ter que parar de viver o que você vive. Você vai necessariamente ter que ter um novo equilíbrio para que você mude o resultado. E isso é o que não te contam. E por isso que você não consegue chegar onde você quer. Porque você está pautada no radicalismo, nas coisas isoladas. Ah, não, para emagrecer eu tenho que fazer dieta. Ah, não, para emagrecer eu tenho que fazer exercício. Ah, não, para emagrecer eu tenho que tomar suplemento, eu tenho que tomar remédio. E não é sobre isso. Então, como que a gente começa essa mudança? Primeiro é esse entendimento. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Eu me esforcei para organizar esses pensamentos. E isso tudo foi o que eu comecei a refletir ontem, né? Com relação ao que eu estou vivendo hoje, por exemplo, com o meu negócio. E, obviamente, lá atrás, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, eu preciso, então, encontrar um equilíbrio. O meu equilíbrio. O equilíbrio que eu dou conta de fazer, né? Aquilo que eu consigo sustentar. Por exemplo, eu nunca fui a favor de ser muito restritivo na alimentação. Portanto, que eu falo para meus pacientes, cara, eu não sou um cara que eu vou falar para você parar de comer as coisas. Pelo contrário, você tem a liberdade. Você come o que você quiser. Eu só te dou aqui as orientações para você começar a ter autonomia, para você começar a ter para você começar a aprender a selecionar o que é melhor e o pior para você. Eu não sou profissional que fala assim, ah, você está proibido de comer isso. Tem profissional que é assim. Isso é a pior coisa na minha visão. E aí, o que eu comecei a partir do meu aprendizado, da minha jornada, a entender que foi assim, poxa, eu vou começar então a selecionar melhor os momentos que eu vou comer. Ao invés de eu ser 880, não. Eu posso então, pô, não faz sentido, por exemplo, aqui agora, eu tô gravando um vídeo, pô, pegar um chocolate e comer. Não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. Obviamente que eu não tô com vontade agora, mas se eu tivesse, e tem momentos que eu tô com vontade de comer um doce, não faz sentido, no meio do dia. Não, cara, quer saber? Final de semana. Final de semana eu tenho um momento com a minha esposa, com a minha filha, que a gente sai e lá eu vou comer minha sobremesa, lá eu vou comer um doce. Ou então, às vezes é no meio da semana, eu vou lá e como um doce. Só que eu tô selecionando os momentos. Entende? Então, quando você começa a entender que você não precisa, por exemplo, deixar de comer as coisas que você gosta, que você não precisa parar de ir em festa, ir num churrasco, porque você não pode comer, mas que você, pelo contrário, a partir de agora pode ter uma intenção de colocar isso na tua rotina alimentar e organizar isso de uma forma que você ajuste esse estilo de vida e tenha resultado, fica muito mais fácil. Então, vou trazer um exemplo aqui. Você é a mulher que sai sexta, sábado, domingo. Sexta saiu com o marido para jantar, sábado saiu para almoçar e domingo foi para casa da família. Nesses 3 dias você come livremente. Só que você não está satisfeito com o seu corpo e você quer começar a emagrecer e a desinflamar. Qual é a primeira coisa que você pode fazer aqui para começar a reajustar isso? Bom, eu vou selecionar apenas 2 dias. Em vez de eu sair sexta, sábado, domingo, eu vou sair só sábado e domingo. Ou só sexta e sábado. Ou só sexta e domingo, eu vou selecionar 2 dias aqui. Veja, você já está mudando. Essa pequena mudança já vai ter um efeito. E é onde a gente entra na mudança. Que foi, inclusive, uma coisa que virou uma chave na minha cabeça. Que fez muito sentido durante um estudo num curso que eu faço de autodesenvolvimento, aonde o professor falou o seguinte: nós precisamos focar nos resultados que nós temos agora, com as coisas que estamos fazendo agora. E eu sempre trouxe esse tipo de informação para as minhas pacientes, só que não era tão claro para mim sobre isso. Eu, obviamente, sempre falo, né? É progressivo, cara. Fica tranquila. O resultado dele vai acontecer aos poucos. E se você estiver tendo pequenos resultados, você vai chegar lá. Sempre foi esse a minha narrativa, né? A minha orientação. Só que ficou muito mais claro depois que eu entendi o que ele falou, que é o seguinte: em vez de você ficar focando nos teus menos 10 quilos, eu quero que você comece a focar no que você está fazendo agora e observar que tipo de resultado você está tendo. Eu vou te explicar com mais detalhes.
Vou dar um exemplo aqui que eu anotei, ó. Se você hoje, no teu café da manhã, come, por exemplo, pão, manteiga, café com açúcar, e logo em seguida você se sente estufada, você sente azia, você não se sente bem, veja, você teve uma ação, você produziu um comportamento que automaticamente vai te trazer um efeito, um resultado. Que resultado é esse? Olha, eu estou me sentindo inchado, eu estou me sentindo com azia, eu não estou bem. Esse resultado, ele já é um sinal para você. É um pequeno resultado. Se você todos os dias fizer isso, ou melhor, sentir isso, é óbvio que se você fizer isso, você vai sentir isso. É uma consequência, é uma causa e efeito. É uma ação e reação. Quando você vai empilhando, ou seja, você vai somando ao longo das semanas, ao longo dos meses, isso vai se tornar um grande resultado. E aqui eu chego e falo que você vai ter um problema de inflamação crônica, que provavelmente você já sofre hoje. Então, eu consigo mudar o meu resultado maior, ou eu também posso falar que eu consigo chegar no resultado que eu quero, o grandioso resultado, se eu começar a olhar para o agora. Eu não preciso esperar um mês para mudar alguma coisa, para ver se alguma coisa vai dar certo ou não. Eu só preciso olhar para o agora. E isso é uma coisa extraordinariamente poderosa, porque eu saio daquele dilema de que, será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Porque se você hoje muda então a tua alimentação, vamos falar que agora você, em vez de comer desse jeito, você fala para você assim, ó, quer saber? Eu vou melhorar essa alimentação. Eu vi lá o vídeo do Lucas, ele falou que essa combinação não é boa e que isso que eu tô sentindo não é bom. Então eu vou mudar. Vamos lá, eu vou comer ovos, vou tirar esse pão, vou comer ovos com frutas e um café com adoçante. Vou tentar isso aqui. Vamos lá, vou tentar. Vou me desafiar por 5 dias. Vou me desafiar a ficar sem o pão e sem o açúcar por 5 dias. Vamos ver o que vai dar. Se no momento que você faz essa refeição de ovo com fruta e um café com adoçante e não tem um inchaço, aqui você já tem um resultado positivo. Aqui você já vai estar vendo que esse tipo de alimentação tá te deixando bem. E se você repete isso por 5 dias e vê o teu peso baixando 200 gramas, 500 gramas, ou 1 quilo, não importa, você pode perder só 100 gramas. Mas o fato de você ter perdido mostra o quê? Esse tipo de ação me gerou um pequeno resultado. Eu só preciso continuar. Eu só preciso dar sequência. E aí você pode falar, mas Lucas, poxa, eu ficar comendo só ovo com fruta durante 30 dias, eu vou enjoar, não tem problema. Você pode optar por uma outra refeição. Vamos lá, vamos falar do pão de novo? Eu vou, em vez de comer um pão francês com manteiga, eu vou pegar um pãozinho integral, uma fatiazinha com um ovo e uma fruta. Deixa eu ver se eu fico inchada. Não fico inchado. Opa, aqui vai um resultado positivo. E aí nessa próxima semana, eu vou fazer ovo com fruta intercalado com pão com ovo e café. Se no final da semana você perde mais peso, né? Então você agora na segunda semana perdeu 300 gramas. Você está no caminho. E isso eu estou falando de uma coisa pequena. Eu estou falando de uma refeição do seu dia. Obviamente você vai transpor esse conceito da causa e efeito para as outras refeições, para todo o seu dia. Então você fez lá, melhorou a tua alimentação do café da manhã, depois você melhorou do almoço, você foi e melhorou o teu lanche, você melhorou o teu dia. Vamos falar assim agora do dia, cara, do seu dia. Como que você finalizou esse dia? Você pode falar pra mim, que é o que meus pacientes falam, né, Lucas? Não tô terminando o dia com aquela barriga de grávida. Não tô ficando mais inchada. Isso é um baita resultado. Você encontrou o caminho, mulher. Essa alimentação aqui é só você seguir ela. Ou você chega lá e você tá fazendo a dieta restritiva. Um dia desses, uma seguidora falou isso pra mim. Pô, Lucas, mas fazer jejum é bom? Não é uma coisa saudável pro nosso corpo? Porque a gente não fica sobrecarregando ele? É bom, com certeza. Quando você sabe fazer.
Porque a partir do momento que você está fazendo do jeito que você está fazendo, que você fica um mó tempão sem comer e chega à noite, você tá morrendo de fome e sai comendo tudo que vê pela frente, o que que você tá, o que que a vida, o que que esse fato tá falando pra você? Isso que você tá fazendo não tá sendo servindo. Porque você tá ficando com fome, você tá comendo tudo errado ou exageradamente. Então, isso aqui, essa verdade, ela vai te libertar desse estado de estar se esforçando, esforçando, esforçando e nada de resultado. Ela vai te dar uma orientação de falar assim, cara, olha pro agora. Se você tá tendo um efeito imediato que não tá sendo bom, porque é muito fácil de você ver isso. Se você finaliza o teu dia com a barriga igual de grávida, tá errada a tua alimentação. Ah, Lucas, mas eu tô comendo saudável. Pois é, mas não adianta comer saudável. Você tem que comer certo. Inclusive aqui no canal tem vários conteúdos que vão te ensinar sobre isso. Aqui esse vídeo não é o foco de falar se por que comer saudável não é a solução. Eu tenho outros vídeos aqui. Mas o que que você também pode aprender com isso? Se o que você está fazendo não está dando resultado, é porque o que você está fazendo não está certo. Então o que que é o certo? Tem que buscar a orientação. E aqui no canal você vai ter muita orientação, muitos conteúdos que vão te ensinar sobre várias coisas que está relacionado à inflamação intestinal. Eu já vou até trazer um bônus aqui para você. Para de ficar seguindo um monte de profissional que você vai ficar confusa. Segue 2 profissionais que falam coisas semelhantes, escolha um deles e segue. Isso vai te facilitar muito do aprendizado, do entendimento e de começar a testar uma coisa nova. Bom, foi isso que ontem eu passei o dia ontem refletindo. Se você me acompanha no Instagram, talvez você tenha percebido, eu fiquei totalmente offline dos stories, né? Mas por quê? Porque eu acordei incomodado com o que eu tô vivendo, com a falta do resultado que eu tava esperando, com o esforço que eu tô tendo, e eu cheguei nessa conclusão. Assim, cara, não é sobre isso aqui. E aí eu passei o dia refletindo e eu cheguei nesse insight, estudando, né, o meu curso de desenvolvimento. Eu falei, preciso passar isso para as mulheres, porque muitas das que vêm até mim, né, até as pacientes que começam o protocolo, elas também sentem isso. E talvez você esteja hoje vivendo exatamente isso. Esteja vendo esse vídeo e fala assim, cara, esse vídeo ele veio para mim, porque eu tenho certeza que o vídeo não chega para nós coincidentemente. Deus nos direciona aquilo que a gente precisa. Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui para eu saber. Deixa um comentário, o que você achou, se você gostou. E se você quiser ter um suporte, se você quiser ter uma ajuda minha para desinflamar o seu intestino, fazer você perder barriga, emagrecer, vai ser um prazer te ajudar com o meu protocolo. Vou deixar o link na descrição para você entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu mesmo vou falar com você, vou te explicar e, quem sabe, seria o seu último nutricionista caso você decida entrar nessa jornada junto comigo. Tá bom? Eu espero que você de fato tenha aprendido, que eu tenha conseguido trazer um conhecimento para você mais profundo e que isso tenha, de alguma forma, te ajudado. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.